Olá, boa noite a todos. Sejam muito bem-vindos à nossa mentoria aqui do PEC. Eu fico muito feliz de estar podendo fazer o fechamento da arte de lidar com pessoas. Foi um treinamento de 4 módulos, trazendo bastante informação para vocês. E essas informações, todas até com pequenos treinamentos, para que você possa colocar em prática todas essas técnicas e utilizar isso para poder performar mais em como você lidar melhor com as pessoas. Então, foram vários tópicos interessantes, coisas que vocês já sabem, mas que muitas vezes nós nem tomamos contato o tempo todo com isso, né? Com cada qualidade, virtude ou habilidade que você possa ter para poder passar isso no seu dia a dia, com como lidar com a sua família, com o seu profissional. Então, hoje, o nosso fechamento do nosso quarto módulo é justamente a arte de lidar com pessoas, mas como lidar com pessoas difíceis e administrar os conflitos. Então, eu vou trazer alguns tópicos aqui para vocês, para a gente estar conversando sobre isso, mas, como vocês já sabem, antes sempre da gente iniciar, eu gosto de fazer uma regulação emocional, e eu vou fazer um pouquinho de respiração, de regulação emocional com vocês, antes de nós iniciarmos mesmo a aula, né? Então, o que eu vou pedir para vocês nesse momento? É uma coisa muito simples, nós vamos trabalhar um pouquinho a respiração, só que nós vamos tomar contato com a energia do nosso coração, porque a gente está falando de lidar com pessoas. Lidar com pessoas é trabalhar as nossas emoções. É como eu trabalho as minhas emoções para poder me conectar com o outro. Então, eu quero que você coloque uma mão sobre a outra, assim, no seu coração, e nós vamos respirar um pouquinho para sentir essa energia do coração, os batimentos. Pode ser que vocês até consigam sentir os batimentos do seu coração, para a gente tomar contato com essa energia, com essa conexão, tá? Então, vamos lá, vamos fechar os nossos olhos um pouquinho, respirar profundamente pelo nariz, soltar o ar pela boca. Mais uma vez, respira bem profundamente, solta o ar pela boca. Isso. E vai respirando, soltando o ar, e vamos ficar assim, só uns segundos, respirando e soltando o ar em silêncio. E sinta se você consegue sentir as batidas do seu coração. Ou se você não conseguir sentir, apenas aqueça as suas mãos com o seu coração. E vamos respirar um pouquinho. E ainda de olhos fechados, eu quero apenas que vocês ouçam minha voz um pouquinho, respirando e soltando o ar, trazendo essa consciência e do seu coração parte o amor que você pode doar para o outro, para si mesmo, e que esse sentimento de amor, ele traz uma conexão e faz com que você olhe diferente para você e para o próximo. E eu quero apenas que você fique com isso no seu coração e na sua mente. E se permita, através desses conhecimentos,
deixar penetrar um pouquinho mais na sua mente informações e que tragam reflexões, novas percepções, para que você possa utilizar na sua vida. Isso, muito bom. Dá mais uma respiração profunda, solta o ar. E vai tirando lentamente as mãos do seu coração, colocando sobre as pernas. Movimenta um pouco o braço, os pés. E lentamente vai abrindo seus olhos, voltando para o aqui e agora. Muito bom, muito obrigada. Esse momentinho já traz um centramento para a gente. Então, Kelly, você pode subir para mim? Você pode colocar já no objetivo da mentoria, Tá bom. tá bom? Só me avisa se subiu, Aninha. Tá bom. Tá na tela? Tá na tela, não, mas tá tudo bem, tá a primeira tela, depois você vai passando, né? Hoje eu tô aqui com a Kelly, que ela tá me ajudando a passar o material. Então, o tema, ele é um tema muito importante, por quê? Porque ele faz com que a gente reflita, porque essa dificuldade de lidar com pessoas difíceis, como que eu posso administrar conflitos? Porque realmente tem pessoas que são muito desafiadoras de a gente lidar no dia a dia. E a gente vai estar conversando sobre isso, eu vou estar trazendo os conteúdos, as informações, e nós vamos estar trocando também informações sobre isso e trazendo também a minha experiência como treinadora comportamental e psicanalista com relação a isso, a esses desafios que nós temos o tempo todo, seja na família, seja no trabalho, a gente sempre tem algumas pessoas desafiadoras. Pode mudar, Kelly, por favor? Mudei. Não foi, mas tudo bem. Eu vou falar aqui com vocês sobre isso. Eu tenho aqui na minha tela. Eu não consigo compartilhar, mas eu tenho aqui na minha tela. Então, olha, o objetivo da mentoria de hoje é justamente a gente desenvolver essa habilidade de relacionamento, de como lidar com essas pessoas difíceis, sem perder o nosso equilíbrio, né? Fortalecer a nossa comunicação, o respeito e a capacidade para a gente administrar esses conflitos de forma positiva, né? De forma produtiva. A sua tela ficou branca, Kelly? A minha ficou? Deixa eu ver Ficou. se... Peraí. Não tem problema, Kelly, eu vou tocando aqui, tá bom? Sem problemas. O importante é o conteúdo, né? Vamos lá. Então, eu tenho uma pergunta, até que é muito interessante, que eu coloquei aqui, que é, quem é a pessoa mais difícil que você precisa administrar hoje? O outro ou as suas próprias reações? Porque às vezes a gente acha que é o outro que é a pessoa mais difícil, mas às vezes somos nós, porque nós temos uma dificuldade de reagir, ou melhor, de agir com coerência com pessoas desafiadoras, porque elas chegam muitas vezes atacando mesmo, né? E como que você reage a esses ataques dessas pessoas?
você reage de uma maneira positiva ou de uma maneira que você administre isso de uma forma como você vai conduzir aquilo, ou você reage de uma maneira agressiva também. E essa forma de reação é que faz com que você não consiga administrar esse conflito. Porque o que a gente tem que entender é que quando nós temos uma consciência maior da situação e a pessoa já tem aquela tendência a ser mais agressiva, você tem o controle. Você tem o controle de como lidar com aquilo. Então, você precisa entender como você vai lidar realmente com aquela situação. Se você vai saber como falar com relação àquela pessoa, administrar o que você vai falar com aquela pessoa. Isso faz toda a diferença na hora que a gente está agindo. Então, quando a gente fala conflitos, eles não são problemas. O conflito não é um problema, né? O problema é a forma como a gente reage a ele. Porque pessoas difíceis a gente vai ter em tudo. A gente vai ter no trabalho, na família, nos relacionamentos, com clientes. O que faz com que você administre melhor esse conflito é a sua maturidade. Porque você precisa ter o equilíbrio para você poder administrar esse conflito. E esse equilíbrio é a nossa maturidade de como lidar com cada situação. Muitas vezes a gente não percebe que nós somos imaturos com relação às situações. A gente toma uma atitude incoerente, que às vezes nem parece que você tem a idade que você tem. Né? E por que você toma esse tipo de atitude? Geralmente ela está ligada a algum fator emocional. Geralmente ela está ligada a algum fator emocional. Né? Quando a gente fala assim, por que algumas pessoas nos afetam tanto? Tem gente assim que afeta a gente demais, que você fica, meu Deus, né? Como que essa pessoa afeta, né? Então, ela afeta porque ela ativa em você alguma insegurança, algum medo, ou uma expectativa, ou uma ferida emocional. Isso acontece mesmo, porque tem pessoas que elas têm um jeito de falar alguma coisa que aquilo afeta você de uma forma. Então, observar que você também precisa olhar para isso, para você saber como você vai se comportar. Então, na hora que você está levando aquela situação e que a pessoa te atinge com aquele conflito e que você reage, é justamente porque você conecta com a mesma situação. Você tem uma conexão. Por isso é que você reage de uma maneira negativa. E é interessante a gente observar isso. Quando uma pessoa chega com tudo para cima de você, como que você se sente? Como que aquilo te afeta? E se você vê que aquilo te afeta muito, é porque algo em você precisa ser trabalhado. Porque se você não trabalhar, você vai reagir, porque nós somos muito emocionais, né? O ser humano é muito emocional. A racionalidade é quando ele... eu falo assim, que uma das coisas que eu prezo muito, eu falo, quando tem pessoas que falam, não, Ana, eu preciso me concentrar na parte da espiritualidade, ou na parte do trabalho, e eu falo para a pessoa, quando a pessoa, ela está equilibrada mentalmente, ela também é melhor espiritualmente, porque a conexão com a clareza, ela traz toda uma energia de concentração, de amorosidade, ela tem aquele centramento. Então, a nossa mente, ela é muito importante nós observarmos como nós estamos emocionalmente, porque isso afeta muito a forma como a gente lida com a vida. E afeta em tudo, em todos os aspectos. Se você está com muito medo, com muita insegurança, precisa olhar para isso, o que está acontecendo nesse ponto que eu não estou vendo. E aí você precisa se capacitar naquilo para você poder tirar ele da frente. Você precisa olhar. Toda vez que nós olhamos para isso, a gente melhora, né? O comportamento do outro revela muito sobre ele. A sua reação revela muito sobre você. Então, quando você observa isso, você percebe, tudo muda, né? Porque às vezes você está tranquilo numa reunião, conversando com uma pessoa, e aquela pessoa, ela de repente, ela tem um comportamento explosivo do nada, aí você fala, nossa, mas por que ela teve essa reação explosiva? O que aconteceu? Algumas pessoas vão ficar espantadas e vão ficar ali. Outras vão reagir da mesma maneira, vão para cima da pessoa.
e outras vão vir falar alguma palavra, ou só observar com sabedoria e falar, algo não está bom aqui, né? Então, isso tudo revela como a pessoa está e como você também está nas situações. E essa clareza, ela traz o quê? Uma atitude diferenciada nas suas relações. Você observar como você pode agir de uma maneira mais tranquila, mais equilibrada. O equilíbrio, ele é a base de tudo, mas por que que nós não temos, às vezes, o equilíbrio? Porque, com certeza, a gente está se conectando em alguma coisa com aquela pessoa. E isso daí vai prejudicar a gente. E aí tem alguns aspectos importantes que eles ajudam a gente a ter um relacionamento melhor, a justamente criar uma estrutura para poder administrar esses conflitos, né? Uma das ferramentas é que você precisa prestar atenção para não humilhar as pessoas. Às vezes a gente fala assim, não, mas Ana, eu não humilho ninguém. A gente, sem perceber, a pessoa se sente humilhada por alguma situação. E nós precisamos estar atentos a isso, porque uma das coisas que faz com que as pessoas mais paralisem ou mais se sintam acuadas é quando elas se sentem humilhadas, né? Então, a gente precisa ter muito cuidado quando a gente, principalmente um gestor, um pai, um amigo, você precisa ter muito cuidado quando você vai corrigir alguém, né? Quando corrigimos alguém de forma agressiva, a gente cria resistência, destrói a confiança e aumenta o conflito. Então, observa como que você corrige essa pessoa. Como a forma que você faz? Você chama ela no canto, conversa, observa como ela é, porque o nosso objetivo sempre é preservar um relacionamento de uma forma harmoniosa. Mas, é claro, eu sei que às vezes nós vamos passar por situações muito difíceis. Eu já tive uma situação que eu estava fazendo uma palestra, e desenvolvendo a palestra, eu estava falando sobre ansiedade, estava explicando os fatores da ansiedade, tudo. De repente, uma moça levantou a mão, e ela levantou a mão, e ela falou de uma forma muito agressiva, e todo mundo parou para olhar, porque ela fez uma pergunta, tipo assim, não, é porque você não sabe o que eu vivo. É normal, isso é natural, você não sabe o que eu vivo, qual a minha situação, o que você está falando não é coerente. Ela falou assim para mim. Eu olhei para ela, eu tava muito centrada, porque eu estava muito focada na palestra que eu estava dando. Eu olhei para ela e falei assim, como eu posso te ajudar? O que está acontecendo aqui, o que eu falei que causou isso em você? Eu falei para ela. Aí ela olhou, ela parou. Na hora que eu falei isso, ela parou e olhou para mim, né? Aí, a hora que ela parou, olhou para mim, ela foi acalmando, foi respirando, ela falou, não, é que isso daqui que você falou, eu achei que não tem nada a ver, aí eu expliquei para ela falou, ah, é mesmo, tem a ver, né? Eu falei, mas o que foi que causou isso em você? Porque eu percebi que algo tocou em alguma ferida dela, né? Ela falou assim, aí ela pegou e falou assim, é porque ninguém me escuta. Ela falou desse jeito. Então, você vê, a forma dela falar, lá, responder, não, não tem nada a ver, ela sentia que ela não era ouvida. Aí eu falei, não, mas eu tô aqui para te ouvir. Você quer falar mais alguma coisa? Ah, não, tá bom, passou. Foi incrível, né? E você fala assim, ah, Ana, você pensou nisso estrategicamente? Olha, não, eu não pensei estrategicamente, realmente, eu tive naquele momento aquela parada de olhar para ela, e a Kelly, sabe, a gente como palestrante, a gente se prepara muito, e na hora que você está sujeito a qualquer coisa, a qualquer pergunta, a várias coisas, você não sabe o que pode acontecer, mas você tá lá. Então, naquele momento, e as pessoas ficavam nervosas, nossa, não tem nada a ver essa pessoa falar isso, eu falava, calma, calma, deixa ela falar, aí você vê, ó, ela já achava que ela não era ouvida, e as pessoas ainda reclamando, aí eu falei, não, calma, deixa ela falar, ela falou, ela respirou, ela acalmou, e eu continuei dando a minha palestra, finalizei, deu tudo certo, mas é um conflito naquele momento, e como que você vai sair desse conflito? Você precisa ter equilíbrio para sair do conflito. E esse equilíbrio é treino, é nosso treinamento. E não é um treino de um dia para o outro.
Isso é uma coisa que eu venho treinando há muitos anos. Então, na hora que aquilo apareceu, eu estava tão concentrada, eu olhei, eu tive o movimento do meu treino e também do meu carinho, do meu afeto por aquela pessoa que eu nem conhecia, né? Falei, poxa, o que será que está acontecendo com essa pessoa? Eu acolhia, né? Então, a gente tem que tomar muito cuidado, a gente não pode humilhar as pessoas, e a gente não percebe, mas a gente humilha. Sem querer, não é maldade, né? Às vezes é uma falta de percepção, é uma falta de atenção, e tá tudo certo, a gente está aqui para aprender mesmo, né? Então, uma das técnicas, né, que eu até coloquei aqui, que é a técnica do acolher, corrigir e apoiar, que é justamente isso que eu já estou falando para você, né? Como que eu vou acolher, né? Reconhecer algo positivo na pessoa. Então, por exemplo, eu estou numa situação de conflito ali, desafiadora, ou numa reunião, ou com um parente, ou com alguém. Primeira coisa é reconhecer algo positivo naquela situação com relação àquela pessoa. E você pode corrigir aquela pessoa, mas você tem que saber como vai fazer. Mostra o que precisa ser ajustado de uma maneira muito, muito cuidadosa, né? Incentive essa pessoa sempre uma nova tentativa. E apoie mesmo. Fale assim, olha, não, eu entendi o que você falou, isso aqui é positivo no que você falou para mim, mas olha, podemos ajustar tal coisa. E realmente, olha, você sempre tem que realmente expor o que você está pensando, que é muito positivo para o seu crescimento, porque você trazendo uma dificuldade, uma dor, todo mundo aprende com isso, né? Então, quando a gente consegue trazer essa perspectiva para as pessoas, elas se sentem respeitadas, elas se sentem pertencentes. Eu pertenço, né? E eu pertencendo, eu me sinto mais acolhido, eu me sinto, sabe, se você for me corrigir, não tem problema, porque eu vou entender que você realmente está fazendo aquilo para o meu bem, está tendo todo um cuidado. Então, são estratégias para a gente poder reduzir o máximo o conflito que nós estamos tendo naquele momento. A gente está falando aqui de pessoas desafiadoras, né? Então, eu vou trazer várias situações para a gente poder observar como a gente pode auxiliar nesse aspecto, até mesmo no nosso, né? Como eu vou fazer isso? São pontos que às vezes a gente não para olhar sempre, mas se a gente começar a observar, vai fazer a diferença, né? Vai fazendo a diferença. Uma coisa muito importante é permitir que a pessoa tente novamente. Por que permitir que a pessoa tente novamente? Porque o ser humano, ele erra, né? Então, a gente não pode pegar e falar assim, porque essa pessoa é difícil, a gente não vai dar outra oportunidade para ela. Nós podemos, sim, dar outra oportunidade, porque todo ser humano, ele erra. Liderar é ajudar no processo de crescimento. Isso é muito interessante. Como você vai ajudar o outro a crescer? Você só vai ajudar o outro a crescer quando você estimular nele o que tem de bom nele, para que ele realmente acredite que ele possa realizar. Eu tive uma funcionária, num trabalho que eu era coordenadora, que eu precisei passar um trabalho, precisei passar todo um job para ela, que a minha diretora falou para mim que eu estava sobrecarregada e que eu tinha que passar. Que eu me virasse e passasse o trabalho para ela, que ela não queria me ver mais lá trabalhando até tarde. Eu falei, tá bom. E quando eu peguei essa colaboradora para poder ensinar o processo todo, ela tinha muita dificuldade. Então, o que eu tive que ensinar para ela, eu tinha que repetir para ela, tipo, umas 10, 15 vezes a mesma coisa. E ela chegou um dia para mim e falou assim para mim, mas, Ana, eu falei, o que foi? Eu falei, tudo bem, tudo bem. Como é que você aguenta me ensinar 10, 15 vezes a mesma coisa? Eu não aguentaria. Ela falou para mim. Aí eu falei assim para ela, assim, porque eu preciso passar essas informações para você e eu quero que você consiga entender tudo que eu estou passando. E eu falava exatamente essas frases, eu estou olhando aqui para frases que fortalecem. Falei, ó, eu acredito que você pode fazer esse trabalho, você pode melhorar, vamos tentar novamente. E assim eu fazia com ela mesmo. E ela ficou excelente. Ela excelente, eu larguei todo aquele trabalho
que me demandava muito, que eu tinha que fazer outras coisas para ela, não tinha mais que me preocupar. Eu tive que treinar, tive que ter paciência. Então, realmente, liderar é você conhecer que você precisa ensinar, que é um crescimento, e cada um tem um ritmo. E se você não consegue passar isso para o outro e fazer com que ele acaba se afastando de você, né? Então, a gente precisa realmente incentivar ele a ir para frente. Estimule todo o progresso, né? Quando a gente fala, tudo aquilo que é reconhecido tende a crescer, e é verdade. Quando a gente reconhece que o outro é bom naquilo que ele faz, elogia, valoriza, reforça, celebra as pequenas vitórias, né? A motivação, ela nasce do reconhecimento, mas esse reconhecimento é que você realmente está vendo aquela pessoa. Porque a gente precisa entender que a arte de lidar com pessoas não é só, eu vou fazer isso aqui que a Ana está falando, só uma vez e tá bom. Não, você precisa internalizar isso em você, você precisa internalizar que você, se você usa tudo isso, e se você aplica isso primeiro em você, isso vai ficar vivo em você, vai ser natural. E também, a arte de lidar com pessoas é se conectar com elas. Eu preciso me conectar com aquela pessoa. É de coração para coração, como eu fiz com vocês aqui no começo. É preciso sentir o que está acontecendo. Porque aí você fica mais perceptivo, você fica mais rápido, você fica mais atento, atenta, você consegue perceber o que pode ser mudado. Então, a gente realmente precisa estar sempre atento a isso e entender que precisamos reconhecer o que tem no outro, mas precisamos reconhecer o que tem em nós. Se você não se valoriza, não elogia o que você faz também, não celebra as suas pequenas vitórias, você não vai conseguir fazer no outro. Então, tudo que eu estou falando aqui, ele serve primeiro para você. Se você não faz com você, esquece, você não vai fazer com o outro. Gente, a gente não faz com o outro o que a gente não faz com a gente. Não adianta você falar para o outro, olha, você tem que ser isso, você tem que ser dedicado se você não é dedicado, você tem que ser organizado se você não é organizado. Parece, tudo bem, tá repetindo coisas que eu já sei, tá? Mas são coisas que fazem parte do nosso crescimento, da nossa expansão, da nossa consciência. A quem muito foi dado, muito será cobrado, assim disse Jesus. E as pessoas falam assim, mas então quer dizer que se eu sei muito, eu vou ser muito cobrado? Não, se você sabe mais que o outro, você precisa ter paciência com o outro. Você sabe, o outro não sabe. Você tem o poder do conhecimento na tua mão. Se você não tiver paciência, se você for intransigente, se você for sabe tudo, você vai afastar as pessoas. E o que a gente quer aqui? A gente quer ter pessoas. A gente quer ter uma equipe, no trabalho, quer ter uma equipe que a gente consiga conectar um com o outro. A gente quer tratar bem o marido, tratar bem a esposa, se conectar com os nossos filhos. E se a gente não ouvir, se a gente não estimular, se a gente não prestar atenção em tudo isso é a vida, é a nossa vida, né? Então, a arte de lidar com as pessoas é isso. Como eu estou lidando com a minha vida com relação a tudo isso, né? Um outro ponto super importante é admitir que você também erra. Porque quando a gente tem essa humildade de admitir que a gente erra, né, a gente reduz os conflitos, porque as pessoas falam assim, poxa, mesmo você sendo um líder, ou você sendo o pai, ou a mãe, ou uma pessoa que tem um pouco mais de conhecimento do que aquela pessoa, você fala, poxa, aquela pessoa também, ela sabe que ela tem defeitos e qualidades, né? E ela sabe que isso ajuda muito. E as pessoas realmente, eu vejo muito isso, quando você é muito maduro, você não tem problema de pedir desculpa e falar, puxa, olha, eu errei. Você não tem, não, olha, eu não tenho problema nenhum de pedir desculpa, eu acho assim que realmente isso daí vai fazendo que a gente esteja melhor mesmo, né? Então, eu pergunto para você, quando foi a última vez que você pediu desculpas sinceras para sua esposa, para o seu marido, no seu trabalho, para o seu irmão, para sua irmã, para o seu filho, para sua filha? Quando foi? Porque isso é desafiador, hein, para algumas pessoas. Então, quando a gente reconhece os nossos erros, a gente se fortalece, né? Porque você é um aprendizado. Então,
eu quero que vocês parem e pensem, quando foi a última vez que vocês pediram desculpa sinceramente? Para e pensa só um pouquinho. Vai fazer a diferença na vida de vocês. É observar que são coisas pequenas. Você vê que tudo que eu estou falando aqui para vocês são coisas que a gente sabe, mas muitas vezes não põe em prática. E o que é essa mentoria aqui? Essa mentoria é para você colocar em prática. Coloque em prática um desses fatores aqui, um apenas. E você vai ver a diferença que vai acontecer com relação a quando você tiver com uma pessoa muito desafiadora na sua vida, né? Eu achei muito interessante que tem 3 pontos aqui importantes que no livro ele fala, os 3 R's para administrar conflitos. Aí o primeiro R é o respeito pelo próximo. Se você tem o respeito pelo próximo, você não ataca, não humilha, não fere, né? O outro, respeito por si mesmo, controlar impulsos e emoções. Você vê, né? Se você tem respeito pelo próximo, respeito por você mesmo, você controla mesmo os impulsos e as emoções. Você é uma pessoa mais centrada. E o respeito pela gente é saber que tem hora, puxa, tem hora que eu não consigo lidar com uma situação. Tá tudo bem você não conseguir lidar, sabe? Eu não preciso ser perfeito, perfeita, não precisamos. A gente só precisa reconhecer quando a gente tem que parar um pouco, né? E o terceiro R é a responsabilidade, porque a gente sabe que tudo que a gente faz tem uma consequência. E qual é a consequência do que você está fazendo nesse momento, né? Então, esses 3 pilares, eles evitam o conflito e eles vão se transformando, né? E a gente vai transformando as crises. Por quê? Porque a gente acaba tendo esse respeito pelo próximo, respeito pela gente e essa responsabilidade, né? Porque a gente começa a entender quais são as consequências das nossas próprias atitudes. E isso faz toda a diferença na nossa vida. Eu costumo avaliar muito, hoje em dia, às vezes até quando eu vou responder uma mensagem, ou quando eu vou conversar com alguma pessoa, eu paro e penso, isso é bom para mim? Isso é bom para aquela pessoa? Qual a consequência que vai ter se eu falar dessa forma com aquela pessoa? Fala assim, não vou falar desse jeito, não. Não vou, porque esse jeito que eu estou falando vai trazer uma consequência não muito legal com relação a isso. Ou se eu não estou bem o suficiente, falei, não é hora de responder. Eu vou dar um tempo, falar, daqui a pouco eu te respondo. E vou pensar, né? Porque nós somos seres humanos, racionais, com consciência. Qual é a consciência que você tem da sua vida hoje e qual é a consciência que você tem da sua atitude? Ela vai repercutir, ela vai ter frutos. E qual é o fruto que você quer? Se você está lidando ainda mais com uma pessoa que é muito desafiadora, uma pessoa que tem muitas dificuldades, aí que o problema vai ser muito, muito maior, né? E aqui, eu trouxe, identificando alguns perfis, né? Então, eu coloquei aqui alguns perfis, que são dominadores, agressivos, desconfiados, calados, mártires, pessimistas, dramáticos, intolerantes. Esses perfis são das pessoas desafiadoras, das difíceis, né? Eu trouxe, porque a gente está falando sobre isso, sobre como lidar com esse tipo de pessoas no grau negativo delas, né? Como que eu posso lidar com cada perfil desse, que ele exige, cada um exige um jeito diferente de você lidar, uma abordagem diferente. E como que eu vou fazer isso? Aí eu trouxe aqui, para vocês também, como a gente agir com esses perfis, né? Como que eu vou agir com um perfil dominador? Aí você precisa ter muita consciência que você precisa saber como falar para você também não se submeter às coisas, né? Porque, ó, o dominador, respeite sem se submeter. Por quê? Porque a gente sabe muito bem que uma pessoa dominadora, ela quer controlar tudo. Tem que ser tudo do jeito dela. Então, você vai respeitar ela sem se submeter. O que quer dizer isso? Na hora que você estiver conversando com uma pessoa que é dominadora, você vai precisar pensar muito antes de falar.
né? Como que eu vou agir? Eu vou respeitar o que ela está falando, eu vou observar, mas eu vou ter que saber como vou falar com ela. Porque você não precisa se submeter àquela pessoa porque ela é assim. Você precisa, sim, trazer uma clareza, um centramento. O seu jeito de se colocar vai fazer com que ela respeite você. Eu nunca me esqueço que uma vez eu conversei com um perfil dominante, e ele era um empresário, e ele era muito, vamos dizer assim, agressivo mesmo, até do jeito de falar. Não, tem que fazer o que eu mando mesmo, não sei o quê, e tem que ser do meu jeito. E eu conversando com ele, não, e ele veio, pediu para mim conversar com ele porque ele queria melhorar esse jeito dele. Aí eu peguei e falei para ele assim, ah, tá bom, né? Ele falou assim, olha, mas sabe o que eu gosto, Ana? Eu falei, o quê? Eu gosto daquele que me enfrenta. Aí dá uma briga boa. Ele falou, porque eu gosto do que me enfrenta. Ó, aí ele falou, aí dá uma briga boa. Eu falei assim, mas dá uma briga mesmo? Ele falou, não, porque quem me enfrenta, ele falou assim, eu consigo olhar para a pessoa, porque a pessoa vem e fala alguma coisa para mim, e normalmente quando ela fala, eu observo, e às vezes ele falou assim, o que ela está falando é muito bom. Aí eu silencio, ele falou. E falo, vou pensar no que você falou. Muito bom. Então, entender que é desafiador mesmo falar com esse tipo de pessoas, mas como que a gente vai falar, né? Respeito, eu respeito, mas eu não vou me submeter. Agressivo, confronte o comportamento, nunca a pessoa. Aí você fala assim, mas Ana, que interessante, como que eu vou confrontar o comportamento, mas não a pessoa? Por exemplo, se a pessoa está sendo muito agressiva, com aquele comportamento muito inflamado, você fala assim, olha, tô vendo que você está um pouco, né, tá muito agressivo, tá se sentindo um pouco, tá falando muito alto, não é melhor a gente conversar depois? Eu espero você se acalmar um pouco. Aí a pessoa já vai olhar, porque ela vai perceber que ela tá passando do limite. Aí ela vai observar. Então, por quê? Você vai confrontar o que ela está fazendo, e não o que ela é. Olha, eu estou percebendo que não está indo para um bom caminho isso daqui. Vamos dar um tempo, depois a gente conversa? Ah, não, vamos dar um tempo, eu prefiro, eu não vou conversar com você agora, ó, postura, eu não vou conversar com você agora, que não vai chegar em nada, daqui a pouco nós conversamos. Você vê, você não falou que ela era isso, que ela falou que ela era aquilo, simplesmente você trouxe para o tom assim, ó, vamos dar um tempo nesse momento, tô percebendo que não tá legal, daqui a pouco a gente conversa. É diferente. Parece fácil, mas é desafiador isso que eu tô falando. Não é tão fácil, mas a gente consegue. Se você tem isso dentro da tua cabeça, eu vou confrontar o comportamento, mas não ela, você começa a criar estratégias na sua mente para lidar com esse tipo de pessoa, porque se você tem uma pessoa dessa para você lidar, você já sabe que você vai ter que se preparar antes de falar com essa pessoa. Não tem jeito, gente. Pessoas com perfis conflitantes, a gente precisa se preparar antes de falar com elas, não adianta. Não adianta. E aquelas pessoas que são caladas, né? Que é um desafio, aquela pessoa que ela é calada, ela não fala nada, nada, e você precisa construir um diálogo com essa pessoa, e é difícil, né? Então, aí você vai ter que fazer perguntas abertas, para que ela comece a se soltar. Você vai fazendo perguntas, não vai ser de um dia para a noite, não adianta, até ela construir uma conexão com você e ela se sentir mais à vontade para falar. Mas ela vai falando, porque é isso mesmo, é o processo. Como que eu vou lidar com cada pessoa? É um processo. As pessoas vão se abrindo ou vão se fechando aos poucos. E a gente vai observando isso, né? Pessoas pessimistas. As pessoas pessimistas, elas geralmente é negativo para ela, tudo vai dar errado. Então, uma das coisas positivas de como agir com ela é direcionar ela para uma solução. Então, você já vai direcionando para uma solução, ela já vai observando, vai vendo que tem possibilidades, porque aquilo está nela. Aquele pessimismo, aquela
falta de olhar para uma solução, já está nela, é uma energia aquilo, uma energia pesada, porque as pessoas pessimistas, elas são para baixo, né? Então, como que você vai fazer? Direciona ela já para uma solução, traz algum aspecto para que ela já comece a olhar para aquilo de uma outra forma, porque ela não vê solução, né? O dramático. O dramático, você tem que estabelecer limite mesmo, claro, porque aquela pessoa que tudo ela dramatiza, tudo é muito difícil, tudo é muito complexo, não vai dar certo, e, nossa, ela tem aquela entonação, e ela chega, dramatiza tudo. A gente até fala, ai, meu Deus, você até tem vontade de virar o olho, porque realmente o dramático é uma coisa. Mas aí você tem que, não, calma, vamos resolver, você já direciona também. Você coloca, não, é até aqui que a gente vai nisso, até aqui, aí a pessoa já olha, fala, tá bom, então é só até aqui? É, até aqui. Aí a pessoa já vai se colocando no lugar dela, né? O intolerante, né? A gente não pode se intimidar com essas pessoas intolerantes, porque elas são fogo. Os intolerantes, eles chegam chegando, sabe? Eles chegam com toda a força, do jeito deles, mais empinado, tudo. São aquelas pessoas, assim, que só elas sabem das coisas. Então, como você vai ter que? Você vai ter que manter uma serenidade para falar com ela. Vai ter que ser firme, porque isso vai trazer, né, uma postura para você lidar com esse tipo de gente. Então, você percebe, é desafiador, né? Cada perfil desse, ele exige uma abordagem e tudo, mas na hora que você começa a pegar o jeito, você começa a perceber, eu quero até fazer um desafio para vocês, observa esses perfis no seu trabalho, na sua família, observa, sabe? Observa esses perfis e fala assim, nossa, esse aqui é assim, esse aqui é dramático, esse aqui é intolerante, esse aqui, ai meu Deus, esse aqui quer dominar tudo. Observa, vai observando, e você vai observar o tipo de comportamento deles é parecido. Eles agem mais ou menos da mesma forma. Não igual, mas mais ou menos da mesma forma. E você vai conseguindo treinar se você observa isso, né? É importante isso, né? Uma coisa, assim, que traz, assim, uma polidez mesmo no nosso jeito de lidar com essas pessoas seja educado, mas, porém, firme, né? Seja duro com os problemas e generoso com as pessoas. Então, quando a gente pensa em administrar conflitos, a gente não exige agressividade, exige firmeza, respeito e inteligência emocional. E eu lembro que eu acredito, assim, que cada um tem um perfil, né? O meu perfil é comunicador em alto grau, é o meu perfil, e apoiador. E eu lembro que quando eu dava os treinamentos e eu chamava a atenção dos coordenadores, chamava a atenção de todo mundo, eles vinham depois para mim e falavam assim, puxa, você tem razão. Como que você consegue chamar a nossa atenção e a gente obedecer você? Eles falavam assim para mim. Eu não sei como que era, mas eu sei que eu sempre fui educada e firme. Eu sei, isso é uma coisa que eu sempre tive mesmo. E eu mantenho isso até hoje, em momentos de conflitos. Eu acho que por isso que quando eu dei aquela palestra, aquela moça foi daquele jeito comigo e eu mantive essa postura, porque isso é uma coisa minha mesmo, natural. Mas todo mundo pode ser assim, é um treino, você pode desenvolver essa habilidade de ser educado, de ser firme, de olhar para os problemas, falar, não, eu vou resolver esse problema, e como vocês podem me ajudar a resolver esse problema? As pessoas que são envolvidas nisso. E deixar as pessoas participarem também disso, dessa troca, né? Isso faz com que as pessoas se sintam pertencentes, às vezes elas vão falar, às vezes elas até vão falar assim, puxa, eu prefiro fazer a sua ideia. Mas antes disso, ela falou, puxa, eu pude dar a minha ideia não foi tão legal, mas eu gostei mais daquela. O importante é essa conexão. Então, a conexão, ela é justamente isso, você dá essa liberdade para as pessoas falarem o que elas pensam, e, ao mesmo tempo, se posicionar, né? Se posicionar na sua integridade. Porque quando a gente se posiciona na nossa integridade, nós não humilhamos ninguém, nós não achamos que somos melhores que todo mundo, a gente só coloca
o que nós sabemos da melhor forma que a gente pode. E se a gente erra, a gente pede desculpa, muda a rota, quer aprender. Então, é muito importante entender que administrar esses conflitos exige de nós muita habilidade na fala, muita inteligência emocional, porque você vai precisar observar e sentir e perceber um ambiente. Não é só você chegar e colocar regras ou práticas, você precisa perceber o que está acontecendo para que você possa se conectar mais com aquilo e conseguir ter objetivos claros e conseguir ter resultados bons. Os resultados, eles vêm de um processo de compreender que, às vezes, eu vou lidar com pessoas difíceis e vou precisar administrar conflitos. E vou precisar também de um tempo, momentos de tempo de qualidade, para poder pensar e criar estratégias para lidar com algumas pessoas. Algumas pessoas eu vou precisar me preparar, sim, para poder conversar com elas. Porque, senão, você, com certeza, pode ter um conflito e não conseguir chegar no que você quer, e se frustrar bastante, né? Agora, tem uma dinâmica que eu gostaria de fazer com vocês rapidinho, e eu gostaria que vocês respondessem aí, para vocês mesmos, não precisam nem me falar, mas rapidinho, qual o perfil difícil mais desafia você, né? Porque qual daqueles perfis que você viu difícil mais desafia você? Ah, é o perfil do dominador, é o vitimista, é o agressivo, é o vitimismo? É isso, Kelly? Coloca aí, eu vou perguntando. Qual desses perfis você acha que é mais desafiador? Se vocês quiserem escrever aqui no chat, é legal pra gente, né, Kelly? Se vocês quiserem escrever, a Kelly lê aí para mim. Pode escrever. Pode escrever aí. Qual que vocês acham que é mais difícil, que mais desafia vocês? Se quiser falar, vitimista e agressivo. Legal. Paulinha. Se quiser falar também, aquele é o agressivo. Ah, entendi. Aquele não gosta mesmo de gente agressiva, né, Kelly? Não, tenho medo. E o Bruno, qual que é o seu? Pessimista e dramático. A Juliana falou todos, meu Deus. A Alessandra falou agressivo e mártires. Ó, o agressivo tá ganhando, hein? Tá ganhando o agressivo, realmente. Quem gosta de lidar com gente agressiva, né? A Renata, ó, agressivo e dramático. Né? Qual ferramenta deste módulo você começará a aplicar imediatamente, gente? Que você acha que é possível? Qual dessas ferramentas? Ser educado e firme? Qual dessas ferramentas que a gente falou? Vai aplicar os 3 R's? Que é respeitar a si mesmo, respeitar o próximo, responsabilidade. Qual dessas ferramentas aqui? Estimular o progresso. Não atacar. Muito bom, Paula. Isso aí. Bom. É importante, toda vez que nós fazemos as perguntas aqui, tanto eu quanto a Kelly, justamente para trabalhar com que você aplique o que foi aprendido. E, gente, a gente precisa realmente aplicar. A Renata colocou não humilhar, isso mesmo, legal, Rê. Então, você pega uma das ferramentas, eu vou mandar para vocês o e-book, que eu fiz um e-book para vocês disso aqui, e vocês já colocam em prática, né? Em qual conflito atual você precisa agir com mais respeito, firmeza e equilíbrio?
Eu só quero que vocês pensem nisso, né? A Lê falou ser firme, legal. Então, quando a gente começa a entender, e são coisas simples que, ao mesmo tempo, exige da gente essa atenção, né? Essa atenção de colocar em prática mesmo. E você observa qual conflito atual que você precisa ter mais respeito, ser mais firme, ter equilíbrio. A Lorene. Então, qual desses, o que você precisa, né? Qual conflito atual que você precisa ter mais respeito, firmeza e equilíbrio? Aí vocês vão pensar e vão responder, porque eu acho assim que é importante, são apenas perguntas mesmo para a gente poder entender e como a gente vai aplicar tudo isso aqui que foi apresentado para vocês, com muito carinho, né? Porque realmente uma das coisas que eu e a Kelly a gente preza muito aqui é trazer conteúdos para vocês poderem colocar em prática, contribuir mesmo com a evolução, com o processo de consciência, de autodesenvolvimento de vocês. E nós temos aqui o nosso IRT. Renata, mais firmeza, isso mesmo, Rê. O que é o IRT, né? O IRT é o nosso protocolo, é o protocolo que nós trabalhamos todas as nossas mentorias. E esse protocolo, ele é um protocolo que nós desenvolvemos, que é identificar, ressignificar e transformar. Em todas as questões que nós colocamos aqui, a gente trabalha isso. Nesse trabalho que eu trouxe da arte de lidar, no protocolo, eu vou trazer para vocês, a Kelly pode colocar aí, o que eu coloquei com relação ao protocolo IRT. Eu fiz umas perguntas aqui, até mesmo para vocês pensarem. Não precisa responder agora, né? Mas a primeira coisa do IRT, o I, é interprete. Principalmente trabalhando o quê? Trabalhando a nossa arte de lidar com as pessoas que são difíceis e como administrar os conflitos. Interprete. O que quer dizer isso? Antes de reagir, procure compreender. E pergunte-se, o que realmente aconteceu? Estou interpretando os fatos ou reagindo às minhas emoções? Existe outra forma de enxergar essa situação? Então, essas perguntas vão alinhando você na hora que você está lidando com esse tipo de pessoa, né? Esse questionamento vai fazer com que você observe como que eu estou realmente lidando. Porque realmente é interessante, nem tudo realmente é pessoal. E nem toda reação, ela merece uma resposta imediata. Então, às vezes, a pessoa, ela está agindo daquele jeito, e vocês viram os perfis, porque elas são assim. Não quer dizer que elas estão fazendo aquilo porque é pessoal com relação a você. Elas fazem isso com qualquer pessoa. Então, a gente precisa parar. Nós, que estamos aqui nesse processo de autoconhecimento, precisamos parar e interpretar o que está acontecendo por trás, para a gente não entrar naquilo, na reação, e não falar, e tomar aquilo como uma coisa sua, pessoal. Mas não, peraí, isso aí, essa pessoa faz isso com todo mundo, e se vocês pararem para observar, essas pessoas, elas agem da mesma forma com todo mundo, né? Então, observar isso, interpretar. Depois, o ressignificar, que eu coloquei aqui, como respira, respire e reflita, né? Então, não responde no calor da emoção, né? Faz uma pausa estratégica, faz umas respirações, faz a regulação emocional, né? E também pergunta para você, e é sempre trazendo uma consciência. Minha resposta vai resolver ou piorar o problema? Né? Que é a consequência. O que eu quero construir nessa relação? Eu estou agindo por impulso ou por propósito? Quem controla as emoções, controla os conflitos. E é verdade. Então, respira, observa a sua emoção, pergunta, o que está acontecendo aqui? O que vai acontecer se eu responder desse jeito? Eu estou me envolvendo emocionalmente com essa situação? Isso tá acionando alguma ferida em mim? Precisa olhar.
Se você olha, você resolve. Lembra? Tudo que a gente vê, a gente consegue resolver. Às vezes um pouco mais difícil, mas a gente consegue. Transforme. Transforme o problema em oportunidade de crescimento. Então, a gente sempre olha para um problema, principalmente a pessoa, quando ela está mais equilibrada, ela olha para um problema e ela vê uma solução, né? Ela sempre vai olhar para aquilo como que eu posso resolver, o que que eu posso fazer, né? O que eu posso aprender dessa situação, como eu posso transformar esse conflito em diálogo, qual atitude que vai gerar um resultado nesse momento. Então, são pessoas maduras. A pessoa madura, ela vai parar e vai procurar uma solução, ela não vai procurar culpado. Você pode observar, aquela pessoa que fala, eu não fiz, eu não tenho culpa, eu não sei o quê, não sei o quê. É imatura, gente. É imatura. Não combina com o adulto. O adulto fala assim, o que que aconteceu aqui? Isso aqui. Então vamos resolver. O adulto maduro, ele pensa nisso. É sempre assim, né? Então, uma das coisas mais importantes para a gente já encerrar, né? Colocar aqui no nosso encerramento. Eu trouxe essa reflexão para vocês aqui, para finalizar, que toda pessoa difícil nos ensina algo sobre limites, sobre paciência, comunicação e principalmente sobre nós mesmos, né? Não podemos controlar o comportamento das pessoas, mas podemos controlar a forma como escolhemos responder para elas. Então, a gente pode controlar a nossa parte, a gente não pode controlar o que são as pessoas, né? E fazendo essa reflexão, a gente consegue entender que para você poder administrar conflitos, você precisa administrar você mesmo, né? Eu acho que essa é o ponto mais importante. Como é que você está administrando você mesmo nas suas relações? Principalmente nas mais desafiadoras, que é o tema de hoje. E eu agradeço profundamente a presença de todos que estão aqui no ao vivo. E vou pedir para vocês aqui, para a gente encerrar, uma palavra que define esse encontro hoje para vocês colocarem aí no chat, para a gente selar, né, isso, que é muito importante a gente trazer, o que significa trazer a palavra, gente? Significa trazer algo que conectou na sua mente, e isso daí é muito importante para você. Quando a gente pede a palavra, é porque isso traz uma consciência mental. E nós somos consciências mentais, nós precisamos disso. Ancorar isso na gente, né? Então, se vocês puderem colocar uma palavra aqui que define o encontro de hoje, eu vou ficar muito feliz. Reconhecimento. Legal. Obrigada, Paulinha. Posicionamento. Relembrar, conscientização. Legal. Domínio próprio. Uau, Bruno! É verdade. Muito bom. Pensar antes de falar, não magoar, amadurecimento. Muito bom. Ótimo. É isso aí. Consciência. Olha, Rosângela, muito bom. Olha, tudo que vocês escreveram aqui foi maravilhoso. Eu fico muito feliz, porque o que vocês escreveram aqui é o que ressoou dentro de vocês. Parabéns, viu? Usem isso com essa consciência, né? Administrem os seus conflitos, a forma como você lida com as pessoas, que vocês vão ter sucesso. E muito obrigada por vocês estarem aqui comigo, eu agradeço a todos os alunos que irão assistir depois a nossa mentoria, e que aproveitem bastante, e que eu vou estar entregando para vocês, né, o e-book dessas quatro aulas que nós tivemos, e quem não conseguiu assistir todas, está lá no YouTube, tá bom? Eu vou ficar um pouquinho aqui com a Kelly, para quem quiser ficar um pouquinho, depois ela vai encerrar a gravação, quiser
fazer alguma pergunta, estou à disposição, tá bom? Muito obrigada.